renovar o meu amor a ti, Senhor. Quero viver na tua santidade, dá-me tuas vestes de louvor. Renova-no, Senhor. Vem renovar o meu amor a ti, Senhor. Quero viver na tua santidade, dá-me tuas vestes de louvor. Ó, vem encher este lugar, derrama fogo. Boa noite e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite de quinta-feira, eu quero trazer uma pequena porção da palavra de Deus para que possa contribuir com o meu e o seu crescimento em forma de conhecimento, e assim aquilo que for prazeroso a minha e a tua vida nessa live. Então, desde já eu quero agradecer a todos aqueles que vão estar nos acompanhando. Eu quero trazer aqui um versículo da palavra de Deus que vai trazer uma contribuição muito boa para nós hoje, mas quero trazer de uma forma, de uma visão bem cultural e tentar aplicar. Por que eu digo tentar aplicar? Porque é muito difícil trazer uma visão lá de trás por dia de hoje, tentar aplicar no nosso cotidiano de hoje para ver se dá certo. Você tem uma Bíblia? 1 Pedro no capítulo 1, o versículo 15. É um versículo muito bom. É um versículo que mostra quem somos, mostra a nossa realidade e o mundo e o meio que vivemos. Diz assim, 1 Pedro no capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos lá de novo o que Pedro Oca diz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Apenas um versículo. A gente colocou uma observação. O que realmente é ser santo em toda a vossa maneira de viver? Eu quero pregar para uma classe daqueles que já confessaram a Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que ainda não confessaram, aqueles ainda que não peregrinam uma fé, aqueles que ainda não participam dessa salvação, dessa comunhão, talvez não se inclui nessa mensagem que nós vamos estar ministrando e já estamos a partir de agora. Pedro, ele sentiu a necessidade de escrever isso para a sua época, para o seu tempo. É por isso que eu digo no começo, eu vou tentar mesclar esse versículo com o nosso cotidiano em pleno século 21. Porque Pedro aqui ele escreve para o seu tempo, para a sua época, com a sua visão naquele tempo. Como explicar isso? Talvez o que eu ministro agora pode valer para a sua vida, para a minha vida e para outros não. Talvez aqui
em 2140, um exemplo, em 2140, se Jesus não estiver ainda retornado para buscar um povo santo, que é isso que nós vamos falar, eu não estarei mais aqui e nem você estará mais aqui. Mas talvez a nova geração. Nós temos que morrer para que dê lugar a outros. Nós vamos morrer, isso é fato. Se não sermos arrebatados antes, morreremos. Isso é fato. Aceitamos isso na nossa realidade do nosso ser humano, da nossa cadeia. Nascer, reproduzir, morrer. Então, se daqui em 2140 essa minha mensagem ainda estiver no ar, alguém olhar, talvez essa mensagem não vale mais se a pessoa não conseguir olhar o contexto de 13/2/2020. Vocês me entendem? Se alguém olhar a minha mensagem e não conseguir interpretar para a classe que eu ministrei, para que nós entendemos Pedro, a pessoa vai ignorar a minha mensagem. Diz, olha, esse perturbado pregou algo aqui tão passado, né? Tão caducou essa mensagem, esse esboço caducou, não vale mais. Mas se a pessoa descer para 13/2/2020, ele vai conseguir perceber que eu falava para o meu tempo, para a minha época, para o meu momento, certo? Então Pedro, ele falava para o seu tempo, para a sua época, para a sua comunidade. Assim como o apóstolo Paulo pegava as suas cartas e colocava, eu escrevo aos Coríntios, eu escrevo, redijo essa carta a Romanos, eu escrevo e redijo essa carta a Filipos, eu escrevo, redijo essa carta aos Tessalônicos. E assim o apóstolo Paulo, ele redigia suas cartas para aquela época, para aquela visão, para aquela cultura, para aquele momento. O que é que alcança até nós? O que é que chegou até nós? É exatamente a inspiração, a revelação da palavra de um tempo, de muito tempo atrás, que se hoje se aplica a nós. Mas se torna revelação, se torna inspiração, se torna plausível para o nosso tempo, quando nós conseguimos interpretar a cultural, sociocultural e histórico para aquela época. Isso é fato, isso nós não vamos admitir que não é. Se a gente pegar a passagem ali de Davi, ali que fala a passagem do gigante, não tem nada para nós. Então as interpretações daquele tempo, de uma forma muito sábia, nós colocamos em forma de símbolo o gigante que hoje se apresenta diante de nós, seja dificuldade, seja a porta de emprego. Entendido. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Pedro, nesse momento, ele falava para uma cultura, para a época, para os judeus naquele tempo. Para ser santo naquele tempo, tinha 3 pilares fundamentais que identificava o judeu como santo. Você lembra daquela história daquela mulher, que ela observava o profeta que passava ali na frente da sua casa, da sua comunidade, do seu vilarejo, do seu município, dependendo da interpretação de onde estão os nossos pés e de que forma nós interpretamos hoje, sem deturbar aquela época, sem trazer uma heresia daquela época, ter uma visão equivocada daquela época. Então aquela mulher observava e dizia, este que passa por aqui és um santo homem de Deus. Então ele era santo. Para os gregos, nos judeus naquele tempo, tinha 3 pilares fundamental para que representasse o que Pedroca está falando aqui, que o nosso irmão Pedro naquela época ele falava. Os 3 pilares eram muito simples, era simples demais, mas era quase impossível. Tinha que ser santo como um bom pai de família, tinha que ser santo com um caráter de fidelidade,
e tinha que ser santo para os de fora. Isso era plausível naquele tempo. Eram os 3 pilares que Pedro resumia no meio dos judeus. Você tinha que ser santo com uma família organizada, bem organizada. Você tinha que ser santo no meio da fidelidade, da fé e da crença que você processava naquele tempo. E você tinha que ser santo para os pessoal de fora. Não é diferente. É o que Pedro estava colocando naquele tempo para os judeus. A primeira pilar para ser santo naquele tempo que Pedro explica na sua cultura, tanto civil, moral, histórico e sociocultural, era nessa época, porque eles já tinham civilização. Eles eram de uma cultura, eles viviam no meio de uma sociedade. Isso aí é inevitável. Então, a primeira santidade naquele tempo era a organização de toda a sua família. Esse é o primeiro pilar. Volto a repetir mais uma vez. Essa ministração é para quem confessou Jesus. É para quem está na peregrinação da fé. Não é ainda essa mensagem não alcança de hipótese alguma aqueles que ainda não processaram uma fé. Me entendam. É só para quem já está dentro de uma crença, de uma religião e que já confessou Jesus, que já fala em línguas estranhas, que já é batizado nas águas, que participa da ceia e assim vai. Desde que confessou Jesus, sendo novo convertido ou não. Então essa pregação é para isso, entenda. O primeiro pilar era santo na organização da família. Então, o primeiro pilar naquele tempo, naquela época, eu estou pregando naquela época. Não estou pregando para nossa época, mas vou trazer para ela. Vou tentar trazer sem ferir ninguém. Que a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade que só Jesus Cristo na causa. Então, o primeiro pilar, ser santo na sua família. Ou seja, há um versículo na Bíblia que fala: se você cuidar bem da sua casa, se você cuidar bem da sua família, seus filhos, esposa, você vai cuidar bem da casa do Senhor. O versículo diz dessa forma: se você não cuida bem da sua casa, como cuidará da casa do Senhor? Então, isso é um pilar da pessoa santa. É cuidar da sua casa, é cuidar da sua família. A primeira coisa antes da religião, antes dos templos ser levantado, Deus vela pela família, Deus vela pela tua casa. Você como sacerdote ou sacerdotisa de dentro dessa casa, papai e mamãe, você é santo, é o primeiro pilar. Organizar os teus filhos, organizar a tua esposa, ou vice-versa, a esposa organizar o marido. Esse é o primeiro pilar da santidade que o nosso irmão Pedro está falando em toda a vossa maneira de viver. A vossa maneira de viver. O segundo pilar é você ser santo na crença da fidelidade que você está inserido. Aonde é que eu estou inserido? Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Deus é Amor. Só um exemplo, algumas. Eu sou luterano. Eu sou batista. Eu sou adventista. Eu sou testemunho de Jeová. Eu sou Assembleia de Deus. Eu sou pioneiro. Eu sou tradicional. Eu sou conservador. Eu sou missão. E assim vai as milhões de religiões que nós temos. Conforme a sua cultura. Conforme o seu dialeto. Nós somos português. Tem o inglês, o espanhol. Conforme o seu capitalismo. Conforme a sua socialização. A sua comunidade. Então isso difere muito. Então, ser santo é a fidelidade aonde você está inserido. O local onde você congrega, todos te conhecem como um homem e uma mulher de Deus. Eu estou sentindo que está chegando. Esse é o segundo pilar, que era essencial para os judeus. Tinha que ter. E o terceiro, ser santo para os de fora. Tá nos originais, tá no grego original, no grego koine, O terceiro pilar é ser santo para os de fora. Vocês lembram daquela passagem que o nosso irmão, o apóstolo Paulo,
um dos maiores missionários, devastador de todas as épocas, isso é fato, é verídico, que ele fala, diante da observação para a consagração, ele diz: vai bem a nós, vai bem por de dentro, vai bem por de fora, separa ou consagra ou tira para a obra. Olha só, então ele menciona os de fora, é um pilar da santidade. Primeiro pilar, ser santo, organizando a família, o judeu, o sacerdote, o presbítero da época, o diácono da época, o levita da época, não podia se encaixar em 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu também sou santo. Os judeus não podiam ser santo sem os 3 pilares. Primeiro, organizar a família é uma forma de santidade. Tua família organizada, tua família no altar de Deus, é o primeiro pilar de ser santo. O segundo pilar é o ser santo na minha fidelidade, na minha crença, na minha religião, aonde eu congrego, aonde eu frequento, a minha congregação, a igreja ou o lugar onde eu estou inserido, lá onde eu obedeço ao meu pastor, à minha liderança. Eu sou santo para aqueles lá de dentro. Eles olham para mim e me vejam como aprovado de Deus. Há uma aprovação na minha vida. Terceiro pilar, ser santo para os de fora. Essa é os 3 pilares que mantém 1 Pedro 1,15. Nós temos esses pilares nas nossas vidas, tentando mesclar para o dia de hoje, trazendo essa palavra. Se eu quiser interpretar por dia de hoje, tendo muito cuidado para não me cometer equívoco. Por isso que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro: você que prega a minha palavra com verdade, certo? Você que profetiza, ele fala. Você que ensina, ser dedicado ao ensino. É diferente pregar com verdade. Você que ensina, ser dedicado ao ensino. E que você que exorta a ser perfeito é um dos pilares de ser santo. Você que exorta a ser perfeito. Você consegue imaginar esse pilar? Eu tomo muito cuidado em exortar. É muito difícil para nós, pessoal. Você que prega a minha palavra com verdade. Ah, Deus me revelou, tem que pregar. Mentira, isso é mentira. Conversa fiada. Se você prega a palavra, você tem que pregar com verdade. Se você ensina, tem que ser dedicado ao ensino. Você tem que saber o que está ensinando. Tem que ter o domínio do que está ensinando. É por isso que Paulo disse: quando eu louvo com entendimento. Quando eu prego com entendimento. Com entendimento. É saber o que eu estou fazendo. Não é dar uma de doido, entrar em transe, não. E dizer que estou cheio do poder, que não está, não. Não está, não. Você está cheio de você está cheio de emocionalismo, mas cheio do poder não está, não. Porque se a palavra é verdade, ela tem que ser dedicada ao ensino. E você que exorta, ser perfeito. Eu acho que a exortação, que é o ministério de ensino, eles são ligados, é algo muito... Eu acho que é muito espinhoso. Vocês concordam comigo? É muito espinhoso eu exortar. Você consegue imaginar? Olha, é errado você usar essa pulseirinha. É um exemplo, gente. Aí eu exortei. Isso é exortação. Isso não é pregação. É errado, eu já estou dizendo. Eu estou me colocando numa figura de exortação, de perfeito. É errado você usar essa pulseirinha. Ei, jovem. Aí passa 10 anos, o Edson coloca uma pulseirinha. Presbítero Edson vem e coloca uma pulseirinha. E aí, como é que fica? Então, eu não sou perfeito.
Quem exorta tem que ser perfeito. Ah, eu não sou perfeito, mas eu vou exortar. Não, não exorte. Você tem que ser perfeito. Então a palavra vai entrar em contradição? Complicado, né, pessoal? Então, quando ele fala nas suas maneiras de viver, pro nosso dia de hoje, olha, a gente tem que ter muito cuidado. Eu fui tirado pro trabalho para ser... Eu sou coordenador geral do culto de missão. Sou presidente do culto de missão. Também sou da mesa conselheira aqui dos presbíteros do setor. E sou professor da Escola Dominical dos Obreiros esse ano. Graças a Deus, honra e a glória de Jesus. Isso te dá status? Isso é bom? Será que eu interpretar dessa forma, eu estou subindo os degraus, Deus está na minha vida? Não, isso não quer dizer que Deus está na minha vida. Não é porque eu vou trabalhar como coordenador geral de missão, não é porque eu sou um dos conselheiros da cúpula presbiterial do campo e sou professor dos obreiros da escola dominical. Não. A Bíblia, isso me dá cargos eclesiásticos, pastor, presbítero, outros são tirados para mestre, outros para doutores. Então, isso são diversidade de ministérios. Paulo deixa isso claro. Mas o que Pedro está falando é em toda a minha maneira de viver, gente. Esse está sendo o maior problema do cristianismo hoje, em pleno uma sociedade, não vou dizer totalmente pervertida de uma forma universal, mas é amplo. De uma sociedade com as suas práticas ímpias e também um povo cristão com as práticas que não é santo. Porque mesmo eu sendo presbítero, pastor, evangelista, diácono, auxiliar, ou seja, se eu tenho os ministérios na minha vida, e eu tenho um dom na minha vida, eu tenho um dom de ministrar a palavra, eu tenho que zelar por esse dom, ministro da palavra. Então é um ministério na minha vida. Mas nada disso importa se eu não manter o que Pedroca fala, os 3 pilares. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui entra o que é mais de precioso na minha e na tua vida, esses 3 pilares. É os de fora olhar para mim e ver que eu sou um homem de Deus. É ver que você é uma mulher de Deus. Isso é o 3º pilar. É o rapaz lá na loja, no comércio, lá no carro, no barco, ou seja, por onde você compra e paga. É a pessoa que ainda não processa a tua fé. Se as práticas dela é malévola, então ela é uma pessoa ímpia. Mas se ela não é, a prática dela não é malévola, mas ela é uma criatura ainda que precisa ser filho, eles vão observar a gente. E eu tenho esse pilar de santidade na minha vida, que é a observação dos de fora. É por isso que há um versículo na Bíblia, se eu não me falha a memória, está em Hebreus, 12, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Uau! Isso é muito sério. Outra palavra diz que nós fomos tirados das trevas para a luz, que nós somos luz para iluminar o mundo. Isso é muito lindo. Então Jesus, ele nos dá vários privilégios, mas Pedro se preocupa: seja santo em toda a vossa maneira de viver. Como é que a sociedade interpreta a minha vida? Interpretando a minha vida, o meu espaço, eles interpretam a minha crença e a minha religião e a minha fé. Como é que os de fora estão interpretando a minha fé, a minha crença e a minha religião? Como eles estão interpretando?
O segundo pilar, por de dentro, aonde eu estou inserido no meio religioso, como Pedro falava para os judeus. Como é a minha convivência com meus irmãos? Eu saí do pastoral aqui, mas eu falei para os obreiros, por favor, sorria. Não deixe a pessoa que ainda não tem uma fé, que ainda não confessou Jesus, entrar por aquelas portas e olhar a nossa cara encerrada. Aleluia! Não! Eu sempre falei para os meus obreiros, por favor, sorria. Seja dinâmico, seja criativo, seja inovador. Todos que passaram por essa porta, bem vestido ou não vestido, abrace todos, beije todos, sorria para todos. Se você tiver mal, eu sempre falei para a igreja, no dia que você tiver mal, não venha para a igreja. Ah, presbítero Edson, mas não é o contrário, não é para mim não. Se você vir para a igreja para estar murmurando, para estar observando erros, não, por favor, fique em casa. Então sempre aconselhei. Mas se você conseguir ser pé no chão, maduro, então venha. Mas não desconte ninguém, não deixe ninguém perceber aqui dentro esse lado, porque você está inserido num pilar da santidade, por da fidelidade. Então eu sou envolvido, então eu procurei cativar isso e melhorou muito, gente. Olha, diz 1 João, que se eu não amar, eu não estou na luz. Não é verdade? Então, para que haja luz no meu caminho, eu tenho que ter comunhão com meu irmão, eu tenho que ajudá-lo. Gente, é muito complexo. Gente, religião é complexo. Complexo é um ato de conjuntos de estudo e de observações. Todo o tempo a gente tem que estar sendo estudados. É de muita complexidade manter a santidade por de dentro. E o primeiro pilar, santidade na família. Pedro falava, como é que está minha casa, minha família? Repetindo, a mensagem de 1 Pedro 1,15 é para a igreja. Certo, pessoal? Não é para outra coisa, é para a igreja. Então, como é que está a minha casa? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Quando diz o versículo 16, pois escrito está, é que Pedro observa alguma carta. Eu acho que ele deve estar observando o apóstolo Paulo. Certo? Porquanto escrito está. Quando você achar um versículo, escrito está, porque esse versículo ele não é de Pedro. Pedro só pega, como o apóstolo Paulo fala também, escrito está, redigido está. Como Tiago fala também, escrito está. Então é que eles pegam de algum rolo, lá na velha aliança, ou pega de outros discípulos. Então ele pegou de algum lugar, certo? Escrito está. Então esses três pilares é que mantém a santidade nossa hoje. Amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como eu repeti aqui, estou como líder geral do culto de missão, setor de missão geral, entendeu? Também conselheiro dos presbíteros do campo e professor dos obreiros da escola dominical. Isso de nada vai valer para mim se esses três pilares eu não manter na minha vida. Porque hoje o que mais, posso assim dizer, o que mais envergonha o meio religioso é o nosso testemunho, certo? É o nosso testemunho. Ou coisa horrenda é nós comprarmos e não pagarmos. É muito difícil. Se tem uma coisa que me agonia é contas. Eu sinto que a minha esposa, meu Deus do céu, Larissa, eu devo fulano de tal. Aí eu vou e ligo, meu irmão não tive conversa, minha irmã não tive conversa, sabe?
é uma coisa que agonia, porque isso reflete na minha santidade, na minha peregrinação na fé. A minha comunhão também com o meu irmão de dentro reflete a minha santidade por de fora. E o que acontece hoje no meio religioso, que é o que eu vou trabalhar muito no culto de missão hoje, já comecei a trabalhar, que eu falei na palestra no culto de missão geral, eu falei, a minha maior preocupação de vocês aqui não é ir correr atrás das almas, é nós organizar a casa, é nós organizarmos a casa. E se precisa de um esforço muito grande mesmo. Gente, o difícil não é chegar, é se manter. Presbítero Edson, alguns versículos falam que eu sou errôneo, que eu sou pecador e que eu sou falho. Não usaremos de falhas para justificarmos a nossa permanência no erro. Entendam isso. As nossas falhas têm que ser falhas, que elas têm que ser observadas e consertadas. Não tem aquele versículo que diz: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Mas misericórdia de Deus, dos homens, de onde eu estou inserido, da sociedade, eu devo imaginar que é só de Deus, pessoal. Por quê? Deixa eu dizer algo para vocês. Para mim também. Não se engabe, não se apresse em crescer ministerialmente. Eu nunca fui apressado para crescer ministerialmente. Sabe por quê? A Bíblia diz: quem muito é dado, muito é cobrado. Certo? Adnelson, Prata Leal. Quem muito dado, muito é cobrado, meu pastor Salartiel Berimbau. Tá aqui dois homens experientes, pastor Adriano em Belém do Pará, Adriano Santiago, e pastor Salartiel Berimbau em Laranjal do Jari. Que eles tenham já, deixa eu ver se tem mais gente aqui que seja experiente na área. Tem outros também. Então esses dois homens, eles são pastores. Eles têm uma vasta experiência na peregrinação de pastorear. Eu passei só 2 anos e 2 meses aqui pastoreando. Eu já tenho uma pincelada do que é isso. Então, mas esses homens, eles já têm uma estrada, então eles têm uma vasta experiência nesse amplo de santidade. Mas deixa eu falar algo para vocês. Gente, todos esses negócios, pastor, presbítero, isso é louvável ao Senhor, líder de ministério, pastor, presidente de convenção, seja quem for, tomamos cuidados e não quebrar esses 3 pilares: família, fidelidade por de dentro e por de fora. Se nós quebrarmos isso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ser sincero e vocês sabem que o que eu vou estar falando é algo verídico, é algo que está no meio de nós, está no meio da nossa cultura, da nossa bagagem hereditária, está no meio da nossa política, da sociedade onde estamos inseridos, seja onde nós morarmos, está incluído. Não escandalize. Eu não estou falando de erro, meu amigo Helros, em Altamira do Pará. Em Altamira, confirma aí pra mim, Helros, é Altamira, Helros Almeida. É Altamira ou é... Acho que é Altamira no Pará, se for me corrija aí. Que em breve vai estar comigo aqui em Manaus. Então, não escandalize, eu não estou falando de errar, erramos. Para quando erramos temos a disciplina para sermos disciplinados. Disciplina não é nada mais do que corrigir, trazer um sentimento para o cristão que ele precisa melhorar, que ele precisa acertar e que ele precisa melhorar principalmente nessa área qual está fazendo com que ele erre. Helros está confirmando aqui, então é Altamira no Pará. Corrigir o erro dele, mas não escandalize, pessoal. Você pode ser pastor, você pode ser presbítero, dirigente, líder de convenção. Vocês viram o que aconteceu em rede nacional e internacional com o nosso irmão, né? Saiu o vídeo. Gente, esquece.
Deus pode restaurar aquele homem e tudo, pode dar poder e tudo. Mas a sociedade que Pedro fala, santo por de fora, é uma pincelada que nunca vai ser esquecido. Está dentro da palavra de Deus. Tá aqui, é assim. Boa noite, mano. Damião Carvalho, um grande amigo meu, né? Lá do Getsemane, foi do Getsemane, que está conosco também. Damião, um abração, meu amigo. Manaus está de portas abertas, meu camarada. Não escandalize, amados, porque esse pilar de santidade por de fora nunca vai ser esquecido. Ah, presbítero Edson, eu conheço um traficante que Deus transformou ele e ele é uma benção hoje. Mas Deus transformou ele do tráfico pra cá. Mas deixa ele voltar pro tráfico e tentar voltar de novo pra religião. Ah, eu troquei, eu era presbítero, eu troquei a minha esposa por outra mulher porque não deu mais certo. É algo... Entendam-me, eu tô falando pra cristão, não é pro ímpio. Se o ímpio largou a mulher mais 20 vezes lá fora, ou seja, a pessoa que não tem uma prática malévola, né? Um ímpio com uma prática boa, trocou a mulher 20 vezes, mas veio pra crença e casou com uma mulher só, então tá tudo ok. Eu não tô falando lá atrás, eu tô falando agora que já tá na crença. Tomamos cuidado em não trocar nossa mulher. Tomamos cuidado em não escandalizar, porque nós estamos na frente de obras, nós estamos na frente de trabalhos. Esses 3 pilares será quebrado na nossa vida. Que é um exemplo, se eu troco a minha mulher por outro, e é algo muito delicado, e foi por forma de traição, eu traí ela, um exemplo, eu traí ela, eu mesmo sabendo dos meus pilares, de um Deus, do temor ao Senhor, eu me deixei levar pelo pecado que tão de perto me rodeia, fala Hebreus 12, né? Eu me deixei me levar e não deu mais certo. Eu quebro esses 3 pilares na minha família, porque meus filhos vão ficar de um lado, eu vou estar com outra. Segundo pilar, a fidelidade que eu tinha por de dentro. E o terceiro pilar, a interpretação das pessoas por de fora que me observam. Isso tudo é Bíblia. É o que está escrito em 1 Pedro 1,15. Então naquele tempo o judeu que quebrava esses 3 pilares, a primeira coisa que acontecia é que esse judeu, ele era excomungado. Não, ele não era excluído, ele era excomungado da veneração. Ou seja, ele era tirado daquele campo porque não dava mais certo, pessoal. Quebrou, não dá mais certo. Não, pessoal, não dá certo. Não, eu sei, Deus é poderoso, me entenda. Deus é grande, Deus é magnífico, tá pronto para perdoar instantaneamente, para restaurar, e a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Cara, isso é verídico, isso é Bíblia. Mas quebrando esses 3 pilares, naquele tempo, o judeu era tirado do campo. Por exemplo, ele pecou em Samaria, ele escandalizou. A cúpula presbiterial de Samaria entrava num conselho ou fazia um concílio na hora. Mas era conselho presbiterial, vocês vêem, né? Quando o apóstolo Paulo desce no conselho presbiterial com Pedro, dá uma porrada lá, né? Então vocês já conhecem a história, né? Não deu muito certo lá o conselho, né? Depois fizeram o concílio. Então o conselho tira ele de Samaria e manda talvez ele para a Judéia, para outro lugar, para ver se tenta restaurar aquele judeu em Samaria. Mas não. Sabe por quê? Por causa dos 3 pilares: a família, os de dentro e os de fora. Gente, isso é verídico. Nós mesmos fazemos esse tipo de julgo. Não tem aquele irmão nosso que se distanciou da crença? A gente passa, ele tá ali pulando um carnavalzinho gostoso, né? Olha só essa palavra que eu falei, um carnaval gostoso. Então, tá ali na mesa de bar. Qual é a nossa interpretação? A nossa interpretação, cara, nunca vai ser de misericórdia. Sabe por quê? Os 3 pilares de ser santo naquela pessoa é quebrada: família, fidelidade e os de fora, que é a fidelidade inserida no contexto, né, da crença onde ele está. Então é quebrado. Aquela pessoa, ela retorna, a gente vê ela se reconciliando de novo.
A gente vai de coração aberto, a gente abraça tudo, gente. Mas não é mais a mesma coisa. A gente não aceita daquela pessoa se ela ou ele é ministra, ainda mais se for um evangelista, rapaz, que anda evangelizando na rua. Ah, meu irmão, o ímpio vai olhar. Olha, é difícil, cara. Então, não escandalizamos. Mas sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu também sou santo. Então, o que Pedro estava falando naquele tempo era aqui admoestando os judeus, presbítero, diácono, pastores daquela época. A forma de santidade deles era em toda a forma de viver, dos 3 pilares, por de fora, o incluído de dentro e no meio da família. Gente, não escandalizamos. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu tinha um obreiro, tá com 1 ano e pouco, que ele escandalizou. Ele não errou, ele escandalizou, é diferente. A Bíblia diz que o escândalo é algo impossível. Entenda uma coisa, não prega contra o escândalo para evitar o escândalo, que isso é heresia. Já está estampado aqui. É impossível. O escândalo é algo impossível, ele vai acontecer, né? É inevitável o escândalo. Mas só que a Bíblia bota uma vírgula dizendo: ai, porque ele vem. Não pode ser por mim e por você. Ai, por quem vem esse escândalo. Seja quem for, pessoal. Isso ele fala no âmbito religioso. Por quem vem esse escândalo? Ai, esse ai, a gente interpreta ele em Daniel e em Apocalipse, esse ai. Entendeu? Não dá para interpretar ele aqui nos apóstolos porque é escatológico. Mas em Daniel e Apocalipse é apocalíptico. Lá dá tempo para interpretar ai por quem vem o escândalo, certo? Então, ele escandalizou. Olha, cara, eu como pastor da igreja, eu fiz de tudo, meu amigo. Eu confesso para vocês, Luciano Reis, meu grande amigo, John Kennedy, Wagner Fonseca, Leandro Souza, Jorge Moraes, Maria Heloísa, pastor Adriano Santiago, meu pastor Salartiel Berimbau. Fui em Laranjal, não deu dia aí, né, pastor Salartiel? Eu fui bem perto de ti no pastor Josafá. Adinelso Prata, olha, Helce, meu amigo, Damião, eu tentei de todas as formas conceder, mas é muito difícil, pessoal. É muito difícil. A rejeição na pregação, porque ele prega excelente, ótimo ministro, mas a rejeição era muito grande na pregação. Será, ou seja, é muito difícil. Por mais que eu tentei, que eu ajudei, usei a palavra, usei a misericórdia, usei o nome do Senhor Jesus, do nome do Senhor Deus, abracei, tentei trazer para perto, mas eu não consegui, pessoal. A maioria dos irmãos na igreja o rejeitava pelo escândalo que foi muito malévola, um escândalo muito horrível, algo de maldade, prática ímpia mesmo. Mas se arrependeu, Edson, mas quem confessa a Deus não alcança a misericórdia? Alcança. Mas o importante não é que o obreiro se arrependeu, presbítero Edson. Ele não está passivo? Tá. Mas ele vai pagar e deve restaurar. Ele não, já restaurou. O problema é os 3 pilares, gente. Família, por de dentro, que é a fidelidade, onde eu estou inserido, e por de fora. Porque tanto os de dentro como os de fora e a família foram abalados no escândalo. Vocês me entendem? Isso no meio evangélico. No meio cristão, Isabel Pereira. O Will Nunes, lá em Rio de Janeiro. Meu amigo Will Nunes, Rio de Janeiro. Então, é Lila Silva. É Lila Silva mesmo. Então, Raniele Nascimento. Rafa Gomes. Então, é muito complicado. Para finalizar, pessoal, tomamos cuidado. Eu aceitei Jesus, te agarra, te afirma, te apega. Não seja ansioso para aparecer. Eu preciso subir degraus.
Não, mantenha a tua comunhão, mantenha a tua santidade, mantenha o que é mais precioso na tua vida, o brilho do Espírito Santo. Mantenha aquilo que é vergonha por de fora, é as pessoas olhar para nós e dizer: poxa, eu quero ser igual a você. Se um dia eu ir na crença, eu quero ser igual a você, jovem. Eu quero ser igual a você, adolescente. Eu quero ser igual a você, obreiro. Eu quero ser igual a você, meu pastor. Olha, que testemunho show. Então, isso é o que é mais importante, que é o pilar de 1 Pedro 1,15. Esse é o pilar de 1 Pedro 1,15. Não tem mais pilar melhor. Não é outra coisa. No original é esse. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, ele pegou em algum lugar: sede santos, porque eu também sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha o segredo aqui, olha. Andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando é que termina a nossa peregrinação, meu amigo Luciano Reis? Eu não sei se é o Luciano que vai no meu velório e se não for arrebatado. Me entendo bom. Eu não sei se eu vou no velório do Luciano ou se o Luciano vai no meu velório, que eu quero morrer em Laranjal do Jari. Não quero morrer em outro lugar não, meu. Quero ser enterrado em Laranjal do Jari. Onde está a minha... Eu quero ser enterrado em Laranjal do Jari. Se Jesus não retornar, ou o Luciano vai no meu velório, eu vou ouvir falar, ou estará presente lá no fúnebre, ou eu irei no velório do Luciano ou ouvirei falar, se ele estiver longe, em algum lugar, né? Ou estarei presente lá no fúnebre, né? Estarei presente lá no luto. Então um dos dois aqui vai acontecer se nós estiver próximo, certo? Se Jesus não nos arrebatar, mas eu ou o Luciano iremos no velório do outro. Dependendo da idade ou não, eu posso morrer antes dele, certo? Então isso vai acontecer. Mas até acontecer, está dizendo aqui na palavra: em toda a sua peregrinação. Rapaz, olha, agora o negócio pegou, olha. Andar em tremor com o Senhor durante o tempo de toda a vossa peregrinação, que é o versículo 17 de 1 Pedro. Não é verdade, pessoal? Olha, o negócio é tremendo. Então, o que eu quero, a mensagem aqui nessa... Já são 22h17 aqui em Manaus. Em outros estados já são 23h17. É nós velar, gente, pela nossa comunhão, pela nossa posição eclesial e social também. Os de fora estão nos observando. Paulo diz que nós somos cartas lidas, né, na mão aí dos homens, da sociedade, né, dependendo do conteúdo, né, que está sendo. Então a minha vida, ela é estudada, ela é lida. E se ela for lida e nós ser cheio de Deus, cara, isso vai alcançar milhões de pessoas. Velamos por isso no último dia. Então eu falei para os meus obreiros no culto de missão, para toda a igreja: gente, o mais importante para mim aqui não é vocês correrem atrás de salvar vidas. É, vamos colocar a casa em ordem. Vamos colocar que vai ser tremendo o evangelismo esse ano. De que forma? Se nós mantermos esses 3 pilares, a nossa família, a minha esposa, o meu filho, as pessoas olhar: uau, que família evangélica padrão. Aí olhar: poxa, esse irmão lá na crença dele é uma bênção. Olha aí os de fora olhar para nós também e dizer: poxa, eu quero ser igual esse irmão. Então eu falei para a igreja: nós vamos sair para o evangelismo, as pessoas vão olhar para a gente, às vezes a gente nem vai precisar fazer um esforço com a nossa vida. Gente, eu vou dizer uma verdade para vocês. Aconteceu comigo. Eu estava pregando em Laranjal do Jari numa passarela para uns jovens que estavam sentados. Aí sempre comigo andavam muitos jovens, mas nesse dia estava mesclado: jovem da Moura das Oliveira, jovem do Cenáculo, jovem do Tempo Central, jovem da Porta Formosa, principalmente da Canaã tinha muito, né? Então tinha muito jovem, tinha jovem da Monte Sião comigo, Nova Betel. Então era um grupo de jovens,
num tempo que o líder de mocidade era o Marcelo Andrade, em Laranjal do Jari. Então tava um grupo de jovens, nós estávamos evangelizando naquele setor, né? O culto seria lá embaixo no cenáculo, então nós estávamos evangelizando naquele setor, onde seria o culto de jovem à noite. Então eu estava pregando, assim, para muitos jovens, e tinha um jovem que ele se coçava, sabe, cara? Ele coçava e eu me senti incomodado, com muita sabedoria, que aquele jovem... Aí eu botei a mão no ombro dele e falei, você não está gostando da mensagem? Eu posso parar. Eu não quero que você venha se chatear pelo convite que eu estou fazendo, e os meus convites não demoram um minuto, é rápido. Os meus convites eram... Eu falava para os jovens que não demore um minuto, é rápido, vá, para não cansar, né? Vamos usar de tática. Eu botei a mão no ombro dele e falei, mas por que tu tá tão agoniado? É o convite, é o local onde eu estou convidando para você ir, é a nossa presença que lhe incomoda, jovem. Eu queria saber, que eu queria que consertasse, eu falei algo que... Não, disse não. Ele me falou, não, pastor. Ele falou de pastor, que sempre gostei de andar arrumado, mas já esse tempo. Ele disse, não, pastor. Ele disse, então, o que te incomoda? Parece que tu não quer aceitar. Aí, como nós estávamos na frente da casa dele, ele disse, entra aqui comigo. Eu pedi licença para os outros jovens, pedi, não, jovem, pode ir andando. Eu entrei com ele, né? Aí eu entrei na casa dele, aproveitei, me deu logo um copo de água, já usei de tática para evangelizar ele, quem estava lá dentro. Né? Enquanto ele foi buscar água, eu convidei a mãe, convidei o pai, convidei quem estava ali, a menina sentada. Aí ele falou, não, pastor, porque esses dois jovens, ele ainda falou os dois lá, né? Que tá aí contigo, ontem mesmo estava aqui comigo, bebendo, né? Eu tava fumando uma bilusca. Você sabe o que é bilusca na minha cidade? É o crack, certo? Gente, isso é verídico, não dá pra esconder isso. Não tem como esconder. Tem gente dentro da igreja que fuma droga, que cheira cola, que dá calote, que rouba o seu patrão. Tem. Não vem mentir que tem. Não é verdade? Tem gente que assiste o culto, bebe uma cachaça antes, sai do culto e bebe depois. Isso é verídico. Tem gente que se veste bonitinho, mas quando sai ali, manda mensagem pra jovem do seu departamento, marca um encontro. Tem, gente, tem. No meio evangélico tem tudo que você imagina. Mas não quero generalizar. Só para dar ênfase ao que eu vou falar aqui. Então, ele me falou aqueles dois jovens que estavam ali, onde estavam aqui comigo, rapaz. Tava bebendo aqui, tava fumando. Aí eu... Poxa, cara, mas o importante é que eles estão lá na coisa. Eu disse, não. Eles deixaram a inteira aqui pra hoje. Olha só, cara. Eu não queria estar falando isso pra vocês, mas é verdade, pessoal. Isso aqui é pesado. Então, eles deixaram a inteira pra hoje. Então, ia acontecer um encontro de jovem, mas só que aqueles dois que a pessoa lá que ainda eu tava convidando, que não era distanciado do caminho do Senhor. Então os dois jovens que estavam evangelizando comigo de uma certa congregação, não vou entrar em detalhe, já tinham deixado a inteira para aquela pessoa lá, para depois do culto do jovem, para lá beber uma e fumar uma, tá ligado na parada? Então foi muito difícil para mim ouvir aquilo daquele jovem. Então são pilares que são rastros que a sociedade está observando. Então, gente, velamos pelo que é mais precioso. É a pessoa entrar no meu trabalho e dizer, poxa, é tão bom estar nesse ambiente, porque as pessoas chegaram lá no salão do Luciano, o Luciano é um cabeleireiro em Laranjal do Jari, gente. Eu corto cabelo com o Luciano há mais de uma década. É o melhor cabeleireiro para mim. Tem ótimos, excelentes cabeleireiros, igual o Luciano em Laranjal do Jari, que corto excelente. Mas eu gosto de estar lá com o Luciano por causa do ambiente. Eu gosto de ver o Luciano pegar a Bíblia dele, eu gosto de ver o Luciano falar do versículo. Ele dá uma lida, às vezes eu chego no salão e disse, dá uma lida nesse versículo aí. Aí eu vou e leio, e depois eu vou pra casa, poxa, como foi bom. Eu fui cortar o cabelo com o cara, ele me deu o versículo pra me ler. Tinha um louvor tocando do tempo do Ronca, né, que é uns louvores bem antigos, que toca na alma mesmo. Nesse pancadão de hoje não, esse forrozão aí que tem hoje não. Então, é o ambiente, aquilo faz com que eu vote. Então tudo isso glorifica o nome do Senhor Jesus. Isso exalta o nome do Senhor Jesus. O pastor Salatiel Berimbau me marcou em um texto de um acontecido em Laranjal do Jari. Eu estava no mês de dezembro, as pessoas aceitando a Jesus, sabe? Quando eu olhei aquilo ali do acontecido com a família,
eu peguei e disse: mamãe, vem cá, mamãe, olha aqui, esse aqui é o pastor Salartiel. Olha só, mamãe, a senhora lembra desse fato, dessa família aqui lá na Jarujaria? A mamãe disse: lembro, meu filho. Olha só aqui o que está acontecendo nessa igreja. Cara, eu glorifiquei a Jesus com a mamãe pelo aquele ato maravilhoso. Então, isso são rastros positivos. Falei isso desse jovem, contei esse testemunho aqui com o meu obreiro. Então, amado, velamos nessas últimas horas, se é que eu posso dizer, nesses últimos momentos, velamos pelo que é mais bonito em nós, o nosso caráter, nossa personalidade, a nossa identidade. Eu falo para minha esposa: se um dia me bagaçar, Larissa, eu não quero saber mais de cargo, de nada. Eu só vou ficar pedindo misericórdia para Deus e tentar aguardar aí a minha morte ou arrebatamento da igreja, porque eu não terei mais rosto para olhar, sabe, para os meus irmãos e dizer: poxa, filho. Então, amado, se confessou, se aceitou, que rache a costa, morramos nessa fé, vamos cantar o cântico da vitória, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos fazer com Miriam, até aqui nos ajudou. Josué, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos fazer com Miriam, tocar o pandeiro do outro lado. O Senhor é Deus. Vamos fazer com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabou a carreira, mas eu guardei a fé. Vamos fazer como os mártires, né? Aqueles homens, antes de ser decapitados, de ser atrapassados com uma lança, aqueles homens que eram jogados no Coliseu, e dizer: nós não renunciamos, nós não renunciamos, nós não negamos a nossa fé. Precisamos de pessoas com o pé no chão. Não estou precisando de pastores, não. Não estou precisando de presbítero, não. Tá assim, ó, num balde. Tem que fazer uma conversão por dia para consagrar esses homens. É muita gente. Aqui na nossa conversão, nos 6 anos da Assembleia de Deus, foi 1000 pastores consagrados. Ainda ficou 5.000 engatados. É muita gente. Não. Isso não glorifica a Deus mais do que a gente se manter fiel, a gente se manter firme. Bom, mas que a gente faça pouquinho, mas que esse pouquinho deixa rastros positivos, rastros que glorifica o Senhor, rastro que enaltece o nome do Senhor. É você entrar na loja, você entrar no comércio, entrar no táxi, entrar no salão do cabeleireiro. É você entrar no avião, você entrar aonde for, gente, no ambiente que for. As pessoas olhar para você, jovem, adolescente, criança, obreiro, homem, mulher de Deus, e dizer: uau, eu quero ser igual esse homem. Eu quero ser igual essa mulher. Quando você tem um caráter, uma personalidade cristã de raiz, cheio de Deus na sua vida, as pessoas que vêm até você, tocam no seu ombro e diz: onde é a sua igreja? Não já aconteceu isso contigo, pastor Adriano Santiago? Meu pastor Salartiel Biribal? Não já aconteceu isso muito com vocês? Você está ali no carro de vocês, na esquina, alguém chegar a dizer: que dia tem culto na tua igreja? Onde é a sua igreja? Eu quero ir visitá-lo. Sabe por que isso está acontecendo? É porque viram os 3 pilares de Pedro, 1 Pedro 1, 15 e 16 na vossa vida. Mas vós sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. Velemos por isso nesses últimos dias. Eu quero fazer muita coisa, eu quero ser isso e isso. Eu acabei de falar para que me separaram aqui em Manaus. São cargos altíssimos, mas isso não me empolga. Esses degraus não me empolga, pastor Salartiel. O que me empolga é manter o perfil, é manter o pé no chão. É onde eu estou inserido. Alguém olhar para mim: eu conheci esse adolescente como crente, eu conheci esse jovem como crente, agora eu conheço esse homem casado, esse obreiro aí. Olha, isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus, isso é um adolescente de Deus. Eu falo para os jovens aqui, lá na sua escola, até o professor e os alunos não precisam falar que você é crente, não. Eu falo para os jovens aqui, não precisa você falar que é crente, não. Todos na tua sala, por mais do início das aulas até o encerramento das aulas, por mais que ninguém aceite Jesus, mas eles vão sair sabendo que você é um adolescente
e um jovem de Deus. E com essa palavra eu concluo essa mensagem. Que todos olhem para nós e tenham confiança e que vejam Deus na nossa vida. Erramos, falhamos, a Bíblia diz, é impossível, né? É impossível para o cristão fazer o bem e não pecar. Fala de pecado. Em outros contextos fala, é impossível não errar, porque eu sou errôneo nessa peregrinação, mas eu sou um pecador redimido. Eu sou uma pessoa que vou falhar, as minhas falhas redimida e comprada pelo sangue de Cordeiro. É diferente de escândalo. É diferente de escândalo. Ai, por quem vem um escândalo? Porque o escândalo, ele não fere só você. Ele fere o teu primeiro pilar, que é a tua família. Ele fere o teu segundo pilar, que é a fidelidade, onde você está inserido na sua crença, envergonha aonde você está. E o terceiro pilar, o jugo dos ímpios, você distancia a pessoa que ainda não processa uma fé e diz, eu e naquela crença, olha o irmão lá, que louvou ontem, olha ele aqui. Como eu contei o testemunho aí dos jovens no evangelismo e do obreiro aqui também. Então velamos por isso, pessoal, e continuamos nessa fé, continuamos brigando, continuamos sendo santos, como eu falei aqui pro Luciano. Ou eu ou ele, se estivermos perto, iremos no velório um do outro, se não formos arrebatados. Mas como é que eu vou olhar o Luciano no velório? Ou como é que o Luciano vai me olhar no velório? Então, é isso que Jesus está falando. Pedro fala, em toda a sua peregrinação, você tem que segurar esses 3 pilares. Amém? Até a próxima ministração, que Deus abençoe a vossa vida, a vossa família. E lembre-se, mantenha o que é mais precioso na sua vida. Tem tanta gente brigando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser consagrado, eu quero alcançar, eu quero ser isso, porque alguém tem que ver Deus na minha vida. Não, as pessoas vê Deus na tua vida através desses 3 pilares. Amém? Até a próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.